um dos princípios óbvios do capitalismo é indiscutivelmente, e aí eu estou falando capitalismo como principalmente na parte das empresas e tal, sem dúvida nenhuma é buscar o lucro. Porque uma empresa que não tem lucro, ela está fadada a quebrar. Se ela quebra, ela não contribui com os impostos, ela não contribui com novos funcionários, ela não distribui para os sócios reinvestirem na sociedade. Então a máquina não é movimentada se não houver lucro. Sim. Então concordamos aqui com a Constituição. Agora vem a pergunta. Por que o brasileiro gosta de demonizar o lucro? Quando eu estou nos Estados Unidos, os caras falam profit, lucro de boca cheia. Sim. Com orgulho. Aqui, não, lógico, eu não estou generalizando, né? Tenho certeza que não é o seu caso, do Carlos Aguiar, Bruno Tomasi, que a gente estava aqui agora, vários grandes empresários. Mas, de forma geral, existe um grupo, entre aspas, empresarial, intelectual brasileiro que fala, não é bem assim, o lucro não é bom. Por quê? Eu acho que isso faz parte do processo educativo, né? A gente, na realidade, precisa transformar isso, e é um processo de longo prazo, não sei quando que a gente vai conseguir transformar isso, mas eu acho que a disciplina, a grade escolar, ela deveria ter de uma maneira mais efetiva o empreendedorismo como Fato. Não, concordo plenamente. Porque, assim, o que acontece é o seguinte, nós temos hoje a grande maioria dos empregos no Brasil, acho que 75%, são gerados por empresas familiares. Pequenas empresas que nasceram assim como a Estel e tal, e foram crescendo. E hoje muitas delas são potências, outras continuam pequenas, mas de qualquer forma, está ali no âmbito da família. E aí a pergunta é, quando que o garoto na fase de alfabetização, pré-escola, e depois vai para o ensino médio, quando é que ele começa a aprender a falar de empreendedorismo? Hoje em dia? Se ele não tiver uma boa família com esses valores e com esses ideais, quando ele tentar empreender, e olhe lá. Então. E olhe lá, bem tardio. Bem tardio. Então eu acho que isso é um processo que a gente precisa mudar isso. Eu acho que nós precisamos influenciar os nossos representantes para que a gente introduza na grade escolar conhecimento de como fazer negócios. Legal, e como que os negócios param de pé. Eu acho que é isso que precisa fazer. E ensinar para as crianças, sobretudo, que o lucro merecido ele não é pecado. Ele é o prêmio, né? Ele é o prêmio. Ele é o prêmio, né? Então, assim, essa ideia do lucro merecido, ela precisa ser assim difundida, defendida e expandida no Brasil, sobretudo na base, porque é aí que nós vamos mudar essa cultura. Se a gente não fizer isso, cara, a gente vai continuar tendo essa visão distorcida. Sim, sim. E eu desafio qualquer pessoa que escuta o Diga Aí, ou enfim, a me mostrar uma nação, ou enfim, qualquer um que não ficou, uma nação que não tenha prosperado com base exatamente num capitalismo de mercado de verdade e que permitiu as pessoas a terem lucro. Podem até falar assim, mas e a China? Se vocês forem olhar a China permite, ainda que um capitalismo, entre aspas, de certa forma, controlado pelo Estado, mas a base é capitalista. É capitalista. A base econômica não é socialista. Não é. Né? Eles têm o socialismo em termos de controle, de liberdades individuais, eles mesmos serem donos de boa parte das empresas também e tal, mas a forma como movimenta o mercado chinês, ele é capitalista. Totalmente capitalista e, assim, são muito agressivos, num bom sentido, sim, né? São muito trabalhadores, quer dizer, todos esses valores que eu coloquei aí, em boa parte dos chineses a gente vê presente. Sim. Nós temos comprado equipamentos dos chineses, temos visitado, recebido chineses nas nossas empresas e, assim, a gente tem tido uma relação muito boa com eles. Né? E, assim, visitando os chineses lá, visitando algumas empresas, é o seguinte, olha, aqui se a gente não se meter com as áreas de governo, a gente pode tudo. Pode tudo. Então, aqui tem uma liberdade econômica e, assim, eles valorizam mais isso do que as outras. Liberdades. Então, essa lógica deles é particular deles, mas, de qualquer forma,
tem desenvolvido muito a base de trabalho. Legal, legal. Você tem algum, nessa história aí, enfim, de décadas, principalmente à frente da Stel e, de novo, mais recentemente, a Placas do Brasil, teve algum absurdo, seja burocrático, seja de intervenção, que o Estado fez e falou assim, cara, agora pode dar ruim e eu vou ter que contornar de tal forma? Teve alguma coisa assim que... Tem, eu posso falar de um exemplo aqui, que eu não vou citar nomes. Não precisa. Mas vou dar um exemplo que foi categórico, né? A Stel, lá em 2010, saindo da crise de 2008, nós fizemos a sede nova da Stel em Aracruz. Pô, uma sede bacana, baseada assim, nos melhores princípios de sustentabilidade. É a primeira empresa com verde exuberante no município, né? Primeira empresa com energia solar, primeira empresa com captação de água de chuva, primeira empresa com ventilação natural. Nós valorizamos tudo que tinha de sustentável. E aí, por algumas dificuldades burocráticas, nós não obtivemos a licença de operação da empresa municipal, da empresa no prazo que a gente queria fazer a mudança. E aquilo, cara, eu com o cronograma, com tudo certo ali, eu falei assim, vamos mudar. E aí mudamos, e aí para nossa... Sem a licença? Sem a licença. Mudamos, enfrentamos, e para nossa não surpresa, apareceu um oficial lá do município com um embargo municipal do secretário de Meio Ambiente, embargando a nossa operação. E aí, obviamente, que a gente recorreu ao judiciário, e, para nossa felicidade, encontramos um juiz de bons princípios, bons valores, e, obviamente, que ele derrubou aquele embargo, né, com a decisão liminar, e nós operamos naturalmente. E aquela gestão estava no final de mandato, eu nem discuti, operamos com a liminar até o final do mandato. Nós mudamos para lá em setembro, e em janeiro já tinha... um novo mandatário na cidade, e aí a decisão foi que a prefeitura perdeu, obviamente, nós movemos uma ação, né, e a prefeitura perdeu. E aí, obviamente que eu não queria nada da prefeitura, a não ser a licença. E claro. E aí nós fomos lá com o novo mandatário e fizemos um acordo com eles, desistimos da ação, e obviamente que ele deu a licença para a gente, tudo certo. Perfeito. Então, esse é um exemplo de como o Estado, né, o Estado na figura dos poderes constituídos, seja ele qual for, né, como que o Estado pode intervir assim, de maneira totalmente equivocada, claro, né, claro. Na vida das empresas. E aquele negócio, né? Pô, não quer me ajudar? Tá bom, mas não me atrapalha também, né? Deixa eu tocar aqui, né? Exatamente. Seria muito melhor se a gente tivesse um Estado hoje, né, Luiz, que, assim... Bom, eu vou ser utópico aqui. Eu adoraria que a gente tivesse o verdadeiro Estado mínimo que os liberais clássicos, os libertários defendem e tal, mas isso não vai acontecer. O Brasil é um país de Estado inchado, de Estado gigante, seja direita ou esquerda no poder, tá? Assim, sim. Ainda que melhore um pouco, continua sendo um Estado muito grande, um Estado muito inchado, não vejo como isso mudar. Mas como seria bom se eles simplesmente deixassem a gente trabalhar, né? Deixassem... Tem tanta oportunidade. Eu vejo que isso também é um trabalho que a classe, não vou dizer a classe empresarial, mas eu acho que a sociedade organizada, seja ela qual for, né, ela tem que ser mais presente junto aos nossos representantes legais, né? Toda vez que a gente tem uma sociedade mais atuante, mais firme, mais presente, que não se limita ao voto de eleger os nossos mandatários, ela vai junto. A gente vê que o resultado é melhor. Eu acho que um excelente exemplo é o que nós vimos acontecer no Espírito Santo. Eu ia perguntar, né? se esse é o caso do Espírito Santo em Ação. Né? É o caso do Espírito Santo em Ação, é o caso em Aracruz, da própria MEAR, que tem uma relação muito boa com os últimos mandatários. E a gente vê isso acontecendo em outros municípios também. Então eu vejo o seguinte, à medida em que a sociedade organizada ela está mais presente com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, com o Ministério Público,
a gente consegue, de alguma maneira, um diálogo construtivo. E, de novo, a ideia da construção coletiva ela é muito mais sustentável do que a imposição por um mandatário centralizador e tudo mais. Então, eu acho que a experiência que nós estamos vivendo aqui no Espírito Santo é uma experiência muito positiva. Não é à toa que o Espírito Santo tem crescido acima da média do Brasil. Não é à toa que o Espírito Santo tem tido assim, um desenvolvimento muito bacana. E eu vejo que esse é o caminho, cara. É o caminho do empresário fazer mais do que a sua parte. Sim. Se a gente ficar olhando a nossa empresa só do portão para dentro, nós fatalmente vamos ficar passageiros dos acontecimentos. Sim, e foi exatamente o que a Aracruz não fez lá atrás. A Aracruz não fez. Se a gente olhar a nossa empresa do portão para dentro, óbvio, você não pode abrir mão disso, mas se você começar a olhar que você é parte de um sistema e que você tem que interagir com esse sistema e que você tem que colocar a sua digital nele para fazer ele se aproximar do seu modelo mental, aí a construção coletiva acontece e realmente os resultados são melhores. São melhores, né? Então eu vejo o seguinte, todo e qualquer empresário, ele tem que ter tempo para participar das associações de classe, para participar dos sindicatos representativos da sua categoria, participar das federações, das associações empresariais, de conselhos. É muito importante a participação dos empresários em conselhos representativos. Isso é que vai dando a oportunidade de você contribuir para a construção coletiva do município, do estado e do país. Então, todo empresário que olha para o seu negócio e fala, eu não tenho tempo para isso, ele está preso na operação e certamente ele vai ser vítima de um sistema que ele não contribui para desenvolver. E aí que entra, inclusive, o que você falou, que eu sou, nesse ponto, eu concordo sempre, assim, não só nesse ponto, acho que tudo que você falou aqui eu concordo, mas eu concordo muito com a questão de ter sócios, né? Para você poder distribuir as atribuições e... Exatamente, eu acho que toda e qualquer empresa ela tem que ter alguém com disponibilidade para poder se relacionar com todos esses, esses fóruns, né, de exercício compartilhado do poder. Se você não tem essa representação, você perde essa legitimidade de pedir, de interagir, de negociar. De construir. De construir juntos. Então, assim, é o que eu falo, a sociedade é uma construção coletiva e a gente não pode abrir mão disso. Perfeito. A gente...